Vamos acionar agora a nossa repórter Beatriz Manfredini, que está na cidade de Sapucaia do Sul, no Rio Grande do Sul. Boa tarde, Bia. Como é que está a situação de abastecimento e de abastecimento de água por aí? Olha, Sapucaia do Sul, Capês, é uma das cidades da região metropolitana que mais sofre com o abastecimento de água, assim como Esteio. Boa tarde para você também, para todos que nos acompanham. Acho que dá para perceber que eu estou com uma dificuldade aqui, porque a capa de chuva está voando. Começa neste momento a ventar bastante, a apertar a chuva aqui. Nós estamos a mais ou menos 25, 27 quilômetros da capital, Porto Alegre. E a situação por aqui é essa, olha. Nós estamos embaixo de água, literalmente. A cidade toda tem diversos bairros embaixo d'água, assim como é o retrato das outras 447 cidades afetadas em todo o estado do Rio Grande do Sul. Para vocês terem uma ideia, olha, por que aqui a região está sem água e está sem luz? A situação aqui é essa, está tudo debaixo d'água. A gente consegue ver que tem muitos móveis aqui nessa rua, por exemplo, que está debaixo d'água, e esses móveis, eles foram colocados aqui pelos moradores em uma tentativa de limpar as casas que foram atingidas. A gente consegue ver a marca da lama nessas casas, e é uma marca que chegou mais ou menos na minha altura, 1,60 m. Esses moradores botaram móveis para fora das casas, porque quando o nível da água começou a descer nos últimos dias, eles acreditavam que iriam conseguir fazer uma limpeza nas casas, retirar os móveis, né, que foram perdidos ou que estavam muito sujos, ver o que sobrou. Acontece que agora, como a gente pode ver, por conta de tanta chuva que acontece desde a última sexta-feira, principalmente no último fim de semana, os níveis dos rios estão subindo. Por aqui, nessa região de Esteio, de Sapucaia do Sul, o rio próximo aqui é o Rio dos Sinos. Ele está em elevação. Esse foi um alerta da Defesa Civil aqui do estado do Rio Grande do Sul. E deve continuar nessa tendência de alta, tanto o Rio dos Sinos, como outros rios que passam aqui na região, como o Gravataí, Caí, Taquari, e todos desembocam no Guaíba. Então, de acordo com o último alerta do monitoramento hidrológico da sala de situação aqui do Rio Grande do Sul, praticamente todos os grandes rios do estado têm tendência de elevação rápida, e isso pode causar inundação. Inclusive, a previsão é que amanhã, terça-feira, o Rio Guaíba, o rio ali que fica às margens de Porto Alegre, a capital gaúcha, ele pode chegar a atingir os 5,5 metros. O que isso quer dizer? Que ele deve chegar a uma marca maior do que o pico do último domingo. No domingo passado, quando Porto Alegre ali, o rio transbordou e Porto Alegre se encheu de água, o rio Guaíba estava em 5,3 metros e deve superar então essa marca. E isso atinge, claro, não só Porto Alegre, como todas essas cidades, porque todos esses rios que são próximos aqui, eles desembocam no Guaíba. Então é a cheia de todos esses rios que vai terminar na cheia do Guaíba e depois lá na Lagoa dos Patos, região de Pelotas, de Gramado, que também tem uma situação preocupante. Aqui, então, em Sapucaia do Sul, em Esteio, região metropolitana, duas cidades que nós estamos passando hoje para ver a situação. Esta é a cena que a gente vê. Tem dois moradores aqui, inclusive, passando agora, porque é um pessoal que tenta retirar o que sobrou de casa. A gente viu uma geladeira agora há pouco sendo transportada de barco aqui, de canoa, porque essas pessoas foram avisadas que precisam deixar suas casas mais uma vez, já que os níveis de água estão subindo, o nível dos rios está subindo e as enchentes podem voltar então a atingir essas casas que já foram atingidas em uma outra vez. Então as pessoas que estavam voltando para tentar salvar o que tiraram de casa vão precisar voltar. O pessoal agora aqui tateando, andando descalço mesmo, como dá, depois de voltar a sair de uma das casas tentando salvar alguma coisa que podia. Esse é o movimento aqui, inclusive lá do outro lado da rua tem um caminhão de transporte, os Capês, porque a cena é generalizada em todos os bairros atingidos pela enchentes nessas cidades. Hoje o pessoal está fazendo evacuação, está tirando o que sobrou de casa porque não conseguiram voltar e estão indo embora mais uma vez.
São 15 horas e 5 minutos, 15 horas e 5 minutos. Bia Manfredini, a situação aí me parece ainda mais grave do que já é muito grave, que é a falta de água potável nos últimos 13 dias. Com a cidade literalmente alagada, tem carros debaixo da água. Como é que estão fazendo os postos de abastecimento, supermercados, farmácias que não estão abrindo as portas em razão da impossibilidade da enchente? E o risco de segurança, pessoas que não saem de suas casas com medo de serem saqueadas. Como é que a população está fazendo para sobreviver? 13 dias sem água potável, sem abastecimento, riscos de segurança pública e risco do alagamento entrar nas próprias casas. Dá um panorama para nós, Bia Manfredini. Olha, Capês, nos supermercados, o que a gente encontra é uma limitação de produtos, portanto, para comprar água potável, alguns produtos como leite, por exemplo, o arroz, os supermercados, eles estão fazendo uma limitação. Então, a pessoa vai até a prateleira ali, ela consegue levar apenas 1 galão de água, por exemplo, ou 1 litro de leite. Isso para que não falte para outras pessoas. Nesses bairros aqui, que estão desabastecidos de água, quase que a cidade inteira, e desabastecidos de luz também, por conta do risco de descarga elétrica, o que está acontecendo é o seguinte: essas pessoas recebem donativos, então elas pegam água, pegam alimentos dessas doações e é assim então que elas vão se virando e sobrevivendo. Quanto à segurança, há mesmo um problema. Esses moradores aqui que tentam voltar para casa neste momento, eles inclusive, eles falam que tentam vir pelo menos uma vez por dia de barco. Tem um barco passando aqui neste momento, inclusive o pessoal até de guarda-chuva no barco, usando o guarda-chuva para conseguir acessar as casas. Alguns moradores falam que queriam vir pelo menos uma vez por dia, assim, para ver se ninguém tinha roubado nada, para fazer uma espécie de segurança. Então há, sim, esse movimento de medo, né, de que as pessoas percam as coisas. Mas agora é um momento que não tem o que fazer. As pessoas estão correndo o risco da água entrar de novo na casa delas e então, com isso, elas estão deixando os locais aqui mais uma vez. Aqui do meu outro lado eu vejo até que tem geladeira aqui no chão, cadeira. O pessoal tentou tirar alguma coisa, ou que ficou mesmo, que estragou de lixo, ou que sobrou, e não estão conseguindo. Estão tentando tirar às pressas hoje, antes que o rio encha de novo, antes que as enchentes, né, atinjam as casas de novo, porque já tem recado da Defesa Civil que é para deixar, sim, esses bairros. Capês. Bia Manfredini, nós temos aqui a Deise Ciocari. Ela é cientista política e é gaúcha e tem parentes em Porto Alegre, em Caçapava do Sul. Ela quer fazer uma pergunta a você. Claro que ela está mais preocupada, ainda mais preocupada do que nós com a situação. Ela é daí. Deise Ciocari, a sua pergunta. Oi, Bia. Boa tarde. Bia, me diz uma coisa, a ajuda está chegando aí no município? Porque a gente tem visto as doações e o próprio esforço do Estado concentrados muito em Porto Alegre, Canoas e no Vale do Taquari. Está chegando alguma ajuda aí em Sapucaia por parte do Estado e as doações também? Sim, as doações estão chegando. Tem vários centros de doações aqui que fazem essa distribuição. A gente visitou um hoje mesmo em Esteio e aí os abrigos se comunicam com essas centrais de doação, dizem o que estão precisando e aí as doações então são encaminhadas. Em todos os abrigos, essas pessoas recebem então esses produtos, né, essas doações. Elas também são encaminhadas não só para os abrigos em que as prefeituras estão se movimentando, mas também para abrigos particulares ou em igrejas, por exemplo, e moradores que não foram atingidos diretamente pela enchente, mas foram atingidos de outra forma, como, por exemplo, hoje eu conversei com uma moradora que está sem água e luz, também recebe esses donativos de água, por exemplo, e alimentação. Bia Manfredini, muito obrigado pela sua participação. Está aberto aqui o espaço, a qualquer momento você pode voltar, mostrando aqui Sapucaia do Sul, próxima a Porto Alegre, completamente debaixo de água.